Com a Lei Complementar 75. Artigo 57. Compete ao Conselho Superior do Ministério Público Federal: 1. Exercer o poder normativo no âmbito do Ministério Público Federal, observados os princípios desta lei complementar, especialmente para elaborar e aprovar a o seu regimento interno, o do Colégio de Procuradores da República e o das Câmaras de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. B. As normas e as instituições para o concurso de ingresso na carreira. C. As normas sobre as designações para os diferentes ofícios do Ministério Público Federal. D. Os critérios para a distribuição de inquéritos, procedimentos administrativos e quaisquer outros feitos no Ministério Público Federal. E. Os critérios de promoção por merecimento na carreira. F. O procedimento para avaliar o cumprimento das condições do estágio probatório. 2. Aprovar o nome do Procurador Federal dos Direitos do Cidadão. 3. Indicar integrantes das câmaras de coordenação e revisão. 4. Aprovar a destituição do Procurador Regional Eleitoral. 5. Destituir, por iniciativa do Procurador-Geral da República e pelo voto de 2/3 de seus membros, antes do término do mandato, o Corregedor-Geral. 6. Elaborar a lista tríplice para coordenador-geral do Ministério Público Federal. 7. Elaborar a lista tríplice destinada à promoção por merecimento. 8. Aprovar a lista de antiguidade dos membros do Ministério Público Federal e decidir sobre as reclamações a ela concernentes. 9. Indicar o membro do Ministério Público Federal para promoção por antiguidade, observado o disposto no artigo 93, inciso 2, a linha D da Constituição Federal. 10. Designar o subprocurador-geral da República para conhecer de inquérito, peças de informação ou representação sobre crime comum atribuível ao Procurador-Geral da República e, sendo o caso, promover a ação penal. Viu que a gente já viu lá em cima que, nas ações penais, em face do Procurador-Geral da República, quando no mandato, incumbe a quem? Ao subprocurador-geral da República. E aí vem esse inciso 10 aqui, para exatamente já ratificar aquilo, ó, designar o subprocurador-geral da República para conhecer de inquérito, peças de informação ou representação sobre crime comum atribuído ao PGR e, sendo o caso, promover a ação penal. 11. Opinar sobre a designação de membro do Ministério Público Federal para a funcionar nos órgãos em que a participação da instituição seja legalmente prevista. B. Integrar comissões técnicas ou científicas relacionadas às funções da instituição. 12. Opinar sobre o afastamento temporário de membro do Ministério Público Federal. 13. Autorizar a designação em caráter excepcional de membros do Ministério Público Federal para exercício de atribuições processuais perante juízos, tribunais ou ofícios diferentes dos estabelecidos para cada categoria. 14. Determinar a realização de correições e sindicâncias e apreciar os relatórios correspondentes. 15. Determinar a instauração de processos administrativos em que o acusado seja membro do Ministério Público Federal, apreciar seus relatórios e propor as medidas cabíveis. 16. Determinar o afastamento preventivo do exercício de suas funções de membro do Ministério Público Federal, indicado ou acusado em processo disciplinar e o seu retorno. 17. Designar a comissão de processo administrativo em que o acusado seja membro do Ministério Público Federal. 18. Decidir sobre o cumprimento de estágio probatório por membro do Ministério Público Federal, encaminhando cópia da decisão à Procuradoria-Geral da República, quando for o caso, para ser efetivada sua exoneração. 19. Decidir sobre remoção e disponibilidade do membro do Ministério Público Federal por motivo de interesse público. 20. Autorizar, pela maioria absoluta de seus membros, que o Procurador-Geral da República ajuize a ação de perda de cargo contra membro vitalício do Ministério Público Federal, nos casos previstos nesta lei. 21.
opinar sobre os pedidos de reversão de membros da carreira. Você sabe o que é o Instituto da Reversão, né? No direito administrativo, o servidor está aposentado e ele pede para reverter, para retornar à ativa. E aí tem que observar, para servidor público, nos termos da Lei 8.112, como quando nós fomos ler, ele não pode estar aposentado há mais de 5 anos, tem que ter cargo vago e ele está apto para exercer a função. 22. Opinar sobre o encaminhamento de proposta de lei e aumento de número de cargos da carreira. 23. Deliberar sobre a realização de concurso para ingresso na carreira, abre aspas, de procurador da República, fecha aspas, designar os membros da comissão de concurso e opinar sobre a homologação dos resultados. 24. Aprovar a proposta orçamentária que integrará o projeto de orçamento do Ministério Público da União. E 25. Exercer outras funções estabelecidas em lei. Parágrafo 1º. O Procurador-Geral e qualquer membro do Conselho Superior estão impedidos de participar das decisões deste nos casos previstos nas leis processuais para impedimento e suspeição de membros do Ministério Público. Parágrafo 2º. As deliberações relativas aos incisos 1, alíneas A e E, 4, 13, 15, 16, 17, 19 e 21, somente poderão ser tomadas com o voto favorável de 2/3 dos membros do Conselho Superior. Seção 5. Das Câmaras de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. Artigo 58. As câmaras de coordenação e revisão do Ministério Público Federal são os órgãos setoriais de coordenação, de integração e de revisão do exercício funcional da instituição. Artigo 59. As câmaras de coordenação e revisão serão organizadas por função ou por matéria, através de ato normativo. Parágrafo único. O regimento interno, que disporá sobre o funcionamento das câmaras de coordenação e revisão, será elaborado pelo Conselho Superior. E as câmaras de coordenação e revisão, o que elas coordenam e revisam? O entendimento doutrinário, digamos assim, o entendimento material, objetivo, jurídico do órgão, né? Então, a uniformização de entendimentos, se vale a pena, por exemplo, continuar com o inquérito ou arquivá-lo. Então, eles revisam essas coisas. Câmaras de coordenação e revisão serão organizadas por função ou por matéria, através de ato normativo, que exatamente como você disse, elas visam a tentar uniformizar, digamos assim, a jurisprudência daquele órgão. Isso, é entendimento jurídico. E aí o Conselho Superior, o que ele faz? Ele cuida dos membros, né? Se o membro vai exercer uma função atípica, se o membro vai ser aposentado, vai ser revertido, vai ser, enfim, penalizado. Então, o Conselho Superior trata dos membros e a Câmara de Coordenação e Revisão trata de matéria. Parágrafo único. O regimento interno, que disporá sobre o funcionamento das câmaras de coordenação e revisão, será elaborado pelo Conselho Superior. Artigo 60. As câmaras de coordenação e revisão serão compostas por 3 membros do Ministério Público Federal, sendo um indicado pelo Procurador-Geral da República e 2 pelo Conselho Superior, juntamente com seus suplentes, para mandato de 2 anos, dentre integrantes do último grau de carreira, sempre que possível. Aqui, Câmara de Revisão, Câmara de Coordenação e Revisão, aqui sim, se possível, os membros integrantes do último grau de carreira. Artigo 61. Dentre os integrantes da Câmara de Coordenação e Revisão, um deles será designado pelo Procurador-Geral para a função executiva de coordenador. Então, é só pensar que para compor um conselho que vai coordenar e revisar, é importante ter bastante experiência, né? Artigo 62. Compete às câmaras de coordenação e revisão: 1.
promover a integração e a coordenação dos órgãos institucionais que atuem em ofícios ligados ao setor de sua competência, observado o princípio da independência funcional. 2. Manter intercâmbio com órgãos ou entidades que atuem em áreas afins. 3. Encaminhar informações técnico-jurídicas aos órgãos institucionais que atuem em seu setor. 4. Manifestar-se sobre o arquivamento de inquérito policial, inquérito parlamentar ou peças de informação, exceto nos casos de competência originária do Procurador-Geral. 5. Resolver sobre a distribuição especial de feitos que, por sua contínua reiteração, devam receber tratamento uniforme. 6. Resolver sobre a distribuição especial de inquéritos, feitos e procedimentos, quando a matéria, por sua natureza ou relevância, assim o exigir. 7. Decidir os conflitos de atribuições entre órgãos do Ministério Público Federal. Parágrafo único. A competência fixada nos incisos 5 e 6 será exercida segundo critérios objetivos previamente estabelecidos pelo Conselho Superior. Seção 6. Da Corregedoria do Ministério Público Federal. Artigo 63. A Corregedoria do Ministério Público Federal, dirigida pelo Corregedor-Geral, é o órgão fiscalizador das atividades funcionais e da conduta dos membros do Ministério Público. Artigo 64. O Corregedor-Geral será nomeado pelo Procurador-Geral da República, dentre os subprocuradores-gerais da República, integrantes da lista tríplice elaborada pelo Conselho Superior, para mandato de 2 anos, renovável uma vez. Parágrafo 1º. Não poderão integrar a lista tríplice os membros do Conselho Superior. Parágrafo 2º. Serão suplentes do Corregedor-Geral os demais integrantes da lista tríplice, na ordem em que os designar o Procurador-Geral. Parágrafo 3º. O coordenador-geral poderá ser destituído por iniciativa do Procurador-Geral antes do término do mandato pelo Conselho Superior, observado o disposto no inciso 5 do artigo 57. 55. Compete ao Corregedor-Geral do Ministério Público Federal: 1. Participar, sem direito a voto, das reuniões do Conselho Superior. 2. Realizar, de ofício ou por determinação do Procurador-Geral ou do Conselho Superior, correições e sindicâncias, apresentando os respectivos relatórios. 3. Instaurar inquérito contra integrante da carreira e propor ao Conselho Superior a instauração do processo administrativo consequente. 4. Acompanhar o estágio probatório dos membros do Ministério Público Federal. E 5. Propor ao Conselho Superior a exoneração de membro do Ministério Público Federal que não cumprir as condições do estágio probatório. Seção 5. Dos subprocuradores-gerais da República. Artigo 66. Os subprocuradores-gerais da República serão designados para oficiar junto ao STF, ao STJ, ao TSE e nas câmaras de coordenação e revisão. Olha como é importante, Maria. Os subprocuradores, eles são designados para atuar junto aos tribunais superiores, exceto TST, que aí vai para a Procuradoria do Trabalho, e exceto STM, que vai para a Procuradoria Militar, ok? Então, só repetindo, ó, os subprocuradores-gerais da República serão designados para atuar junto ao STF, ao STJ, ao TSE e nas câmaras de coordenação e revisão. Parágrafo 1º. No Supremo Tribunal Federal e no Tribunal Superior Eleitoral, os subprocuradores-gerais da República atuarão por delegação do Procurador-Geral da República. Parágrafo 2º. A designação de subprocurador-geral da República para oficiar em órgãos jurisdicionais diferentes dos respectivos para a categoria dependerá de autorização do Conselho Superior.
que não é que não possa fazer uma atuação diferente do que está previsto, né? Pode, mas sempre dependendo de autorização do Conselho Superior, que vai ter essa atribuição de sempre observar se o membro pode fazer uma coisa ou outra que a lei não prevê. É porque o que acontece? Cada um já tem os órgãos em que atuar. Se for uma atuação diferente daqueles órgãos que ordinariamente eles atuam, autorização do Conselho Superior. Artigo 67. Cabe aos subprocuradores-gerais da República privativamente o exercício das funções de vice-procurador-geral da República, vice-procurador-geral eleitoral, corregedor-geral do Ministério Público Federal, procurador federal dos direitos do cidadão e coordenador da Câmara de Coordenação e Revisão. 2 procuradores regionais da República. Artigo 68. Os procuradores regionais da República serão designados para oficiar junto aos tribunais regionais federais. Parágrafo único. A designação de procurador regional da República para oficiar em órgãos jurisdicionais diferentes dos previstos para a categoria dependerá de autorização do Conselho Superior. Artigo 69. Os procuradores regionais da República serão lotados nos ofícios nas procuradorias regionais da República. Seção 9 dos procuradores da República. Artigo 70. Artigo 70. Os procuradores da República serão designados para oficiar junto aos juízes federais e junto aos tribunais regionais eleitorais, onde não tiver sede a Procuradoria Regional da República. Parágrafo único. A designação de procurador da República para oficiar em órgãos jurisdicionais diferentes dos previstos para a categoria dependerá de autorização do Conselho Superior. O bom, Maria, é que a gente termina frisando, sempre que for para atuar em órgão distinto do que ordinariamente eles atuam, autorização do Conselho Superior. E aí veio a questão de 2015. Os procuradores da República oficiam ordinariamente perante os juízes federais e os tribunais regionais federais, não carecendo de autorização extraordinária do Conselho Superior do Ministério Público Federal para oficiar perante estes tribunais regionais, já que a legislação o autoriza. Ou seja, não autoriza, né? Mas pode acontecer, desde que autorizado pelo Conselho Superior. Artigo 71. Os procuradores da República serão lotados nos ofícios nas procuradorias da República nos estados e no Distrito Federal.